Iremos hoje meditar em Romanos capítulo 7, verso 24, onde o apóstolo Paulo diz: "Miserável homem que sou". Para muitos cristãos, essa expressão de Paulo é uma referência à sua experiência antes da conversão. Isso para muitos cristãos. E cristãos verdadeiros, entre aspas, argumentam que nunca poderiam dizer isso a seu respeito. Para essas pessoas que se acham santas, a vida cristã é apenas marcada por alegria, paz e vitória. É o que pensam as pessoas que dizem que não pecam, que são santos. Será que isso é verdade? Quem nunca falhou em ações, omissões ou mesmo em intenções? Quem nunca desapontou a si mesmo? Quem nunca desapontou a Deus? Quem nunca desapontou outras pessoas por algum ato ou por palavras? Se isso nunca aconteceu com você, seu caso pode ser daqueles que se julgam tão bons, entre aspas, que já estão além da possibilidade do pecado. Nesse caso, se você se acha tão bom, você estaria entre as pessoas mais miseráveis de todas as pessoas, sem se dar conta disso. Existem aqueles que sofrem do pecado da bondade. O apóstolo João afirma que aqueles que dizem não ter pecado enganam a si mesmos e fazem Deus mentiroso. 1 João capítulo 1, versos 8 e 10. Quão miserável uma pessoa pode ser? Alguns, dominados pela mentalidade do mais santo do que todos, podem se tornar tão ruins como o diabo ao defender suas doutrinas ou estilo de vida. A conduta acusadora dessas pessoas justifica o cinismo de uma frase de para-choque de caminhão e que diz assim: Jesus, salva-me dos teus seguidores. Quem realmente são os seguidores de Jesus? Seriam os fariseus que o crucificaram porque Jesus não observava o sábado como eles? Ou os seguidores de Jesus são os conversos, tais como Paulo, que era fariseu antigamente, e que se confrontou com o realismo de sua própria condição miserável nas vezes em que fracassou? A marca da genuína conversão não é a pretensão de impecabilidade. A marca da genuína conversão é o reconhecimento de falhas e o arrependimento dessas falhas com o clamor a Deus dizendo: miserável homem que sou. Essa foi a experiência de Paulo, como indicado aqui em Romanos 7. Agora, isso ele estava falando daquelas ocasiões em que ele caiu. Mas essa, porém, não é a tendência geral da vida de Paulo. Ele estabelece aqui em Romanos capítulo 8, você pode ler aí na sua Bíblia. Vários dos santos das Escrituras nunca pensaram sobre si em termos de impecabilidade. Jó, Deus mesmo chama Jó de íntegro, está em Jó capítulo 1, verso 8. Mas Jó entende que se ele mesmo se considerasse reto, ele seria visto por Deus como perverso. Jó mesmo diz isso em Jó capítulo 9, verso 20. E Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, se você ler o que Davi fala de si mesmo no Salmos 38, melhor dizendo, o verso 4 em diante ali, verso 18, verso 21, parece aqui que as pessoas que se acham perfeitas e que não pecam, parece que elas temem que a admissão dos fracassos seja uma justificativa para o pecado. Mas isso seria falta de integridade espiritual. A marca da conversão é a consciência de que sempre estaremos muito longe do ideal de Deus e, por isso, avançando sempre para o alvo, para Jesus. Nós, enquanto estivermos neste mundo, nós teremos essa tendência pecaminosa e poderemos
pecar, não pecados que nós gostamos de cometer, esses pecados precisam ser abandonados, mas pecados inconscientes, pecados involuntários, aquele que a pessoa não estava pensando em pecar, mas cometeu um pecado. Então, todo ser humano, especialmente os cristãos, reconhecem que são pecadores e que necessitam da graça e do perdão de Jesus cada dia, cada momento. Por isso que Paulo exclamava: miserável homem que sou. Ele queria fazer as coisas boas, mas não fazia as coisas ruins. Ele queria fazer as coisas corretas, mas ele não conseguia fazer. Então ele exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a tendência que nós temos, tendência pecaminosa. Não pense que para nós irmos ao céu nós vamos chegar a um estágio que nós não vamos mais cometer pecado. Isso é impossível. Como eu disse para vocês aqui em 1 João, o apóstolo João ele disse: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Vejam, Deus, Ele nos conhece, Ele sabe que nós queremos ser bons, perfeitos, mas devido ao pecado isso é impossível, mas Ele deseja que todos nós reconheçamos e nos arrependamos cada dia, cada momento, com sinceridade de coração, clamando a Deus: miserável homem que sou, para que Deus nos dê forças para continuarmos prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. O nosso exército de orações está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença e nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas, te agradecemos por mais um dia de vida que nos foi dado e também a proteção, os livramentos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos conheces e sabes que somos pecadores e que por nós mesmos nós somos incapazes de fazer as coisas boas e corretas, mas reconhecemos que necessitamos da graça de Jesus para podermos ser salvos, Pai. Ajuda-nos a nos arrependermos de pecados que nós sabemos que cometemos e que nós tenhamos forças para não voltar a cometer esses pecados, mas que possamos, mediante o poder de Jesus em nossa vida, sermos mais que vencedores através daquele que nos amou. Ó Pai, nós te pedimos que nos abençoes e abençoes cada pessoa que está orando conosco, dê vitórias nas lutas e nos problemas que enfrentam. Tu conheces cada pedido de oração que nos é enviado, sabes os problemas que eles estão enfrentando e nós confiamos em Ti, Pai, de que Tu estás atento e trabalhando e que as bênçãos serão concedidas e as vitórias serão alcançadas e o Teu nome será glorificado. Fortaleça a fé de cada um daqueles que participam conosco destes momentos, que recebam de Ti forças e que sejam agradecidos pelas bênçãos que Tu tens concedido a cada um. Nós te pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.